Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Lídia Costa sou eu e o tema de hoje é sobre oito suculentas que eu selecionei aqui para mostrar para vocês. Suculentas que transformam quando colocada ao sol ou vice-versa. Se elas estiverem ao sol e você colocar na sombra, ela vai se transformar. Mas o mais comum é a gente comprar elas em garden, né, supermercado, e ela está de um jeito, e quando você chega e coloca ela no sol, ela vira outra suculenta surpreendente. E para dar continuidade, eu quero convidar aí os meus colegas do nicho suculenta para que possa estar mostrando aí as suculentas que se transformam quando colocada ao sol, né? Porque eu só tenho 8 aqui para poder mostrar para vocês, mas eu sei que existe várias, então é bom a gente estar conhecendo aí para poder não se enganar e não ficar comprando suculentas repetidas, né? Porque muitas vezes é só uma questão aí de ambiente. E para a primeira aqui que eu selecionei para poder mostrar para vocês, a número 1 é a Sedeveria Letizia. Gente, a Sedeveria Letizia aqui cultivada na sombra, ela fica super verdinha. A minha não tá tão verdinha, verde brilhante, mas quando cultivada ao sol, ela fica super vermelha. A minha também não está tão vermelha quanto o que ela é capaz de ficar, porque aqui eu tô cultivando ela ao sol, é ao sol o dia inteiro. Porém, essa parte que eu coloco ela tem um sombrite. Eu não sei a porcentagem, mas tem um sombrite, então com isso ela pega sol, mas ainda tem o sol ainda é um pouquinho filtrado. Aqui eu tenho ela toda aglomerada aqui nessa bacia. A gente vai mostrar um pouquinho mais aqui dessa bacia, porque teve um último vídeo que eu fiz, que eu mostrei as Letícia. Teve uma seguidora que reclamou porque gosta muito da Letícia e eu mostrei ela pouco. Então, eu esqueci o nome dela, mas é para ela que eu tô mostrando aqui um pouquinho mais, para ela curtir mais aí a Letícia, que ela disse que gosta muito da Cedevere Letícia. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando das suculentas que eu gosto dela mais cultivadas à meia sombra, por causa da cor. E eu falei que a Letícia, eu gostava dela no tom verde, não, eu gostava do vermelho, mas não tanto. E hoje posso dizer que eu mudei um pouco de ideia. A segunda é a Kalanchoe Vivia. Gente, essa suculenta, a gente não dá nada por ela assim na sombra, né? Ela verdinha assim. Mas quando ela tá no sol, parece mais uma flor de tão colorida que fica, tão bonita. Então, assim, eu acho que se eu não conhecesse, eu compraria novamente por achar que fosse outra planta diferente, porque ela muda muito, gente, ela muda o formato, a cor, ela fica muito mais bonita, muito diferente mesmo quando cultivada ao sol. A terceira suculenta, que também fica muito diferente, é o Eônio Kiwi. O Eônio Kiwi, ele cultivado assim à sombra, ele fica parecendo aquele Havorti, né? Que é o pai do kiwi também. Mas quando ele é cultivado ao sol, ele se transforma por causa da cor. Então, o Eônio Kiwi, eu acho ele muito mais bonito quando ele está ao sol. E olha só para vocês verem a diferença que é quando aqui está na mesma bacia, ó, o lado pega sol, esse lado aqui é sombra e olha o lado do sol como que tá. Gente, é outra planta. Fica muito mais bonito. E ele tem essa coloração vermelha, mas ele também tem a coloração amarela. Então, de vez em quando ele tá amarelo e um verde com amarelo e depois ele fica esse amarelo com vermelho e verde, que fica assim um espetáculo, gente. É muito linda essa planta, mas quando é cultivada ao sol, não precisa ser um sol muito quente. Aqui ele está num local que eu tenho um pouquinho de sombrite. Sombrite só no centro mesmo, nas laterais não tem, mas impede aqui o sol do meio-dia, aquele sol que torra a planta, então ele não pega. E vamos para a quarta. Gente, a quarta também é surpreendente. A Crassula Captella Camphire. Eu também gosto desse verdinho brilhante, mas a Crassula
ela ao sol é outra planta, gente. E ela fica muito mais saudável quando ela está assim cultivada ao sol e, sobretudo, cultivada em recipiente pequeno. Quanto menor a quantidade de substrato, mais vermelha ela fica. Então, às vezes ela fica rosa, às vezes ela fica um vermelho fogo, às vezes ela fica um vermelho rosado e ela fica muito bonita. É muito diferente você ver uma planta verdinha e depois ver ela dessa maneira, assim, ó. Dá uma sensação que é até uma planta rara, né? Comparado às duas. Então, apesar de dela ser bonita também com o verde, a Crassicleptella camphire eu aconselho cultivar no sol pleno porque ela fica mais saudável. E agora a quinta, Calachoi tissiflora. Olha a diferença de cor, gente. Esta minha aqui, ó, ela era muito mais vermelha, mas aí o vento jogou ela em cima do telhadinho do corredor do vizinho. Quando eu achei, ela já estava muito desidratada e aí ela ficou assim. Mas muitos de vocês aí já conhecem ela. Ela era uma suculenta muito vermelha, parecia uma maçã vermelha e era muito bonita. Mas deu para vocês verem aí a diferença, né? Da cor da primeira aí, de cultivada à sombra, e essa aqui que é cultivada ao sol. Essa minha aqui, ela é cultivada ao sol pleno o dia inteirinho. A Francesco Baldi, a sexta posição aqui. Gente, a Francesco Baldi, eu acho ela muito linda, assim, cultivada à meia sombra. Não é a sombra, é a meia sombra, onde pega sol, um sol da manhã, um sol, umas 4 horas de sol por dia. Ela fica dessa maneira aqui. Essa aqui tá pegando um sol filtrado, tem uma árvore que bate um pouquinho de sombra nela, mas ela pega bastante sol mesmo assim. Mas não é aquele sol total, né? E ela fica assim comprida, ela fica mais. Ela fica com a cor mais azulada, fica muito bonita também, e ela cresce bastante as rosetas dela, quando não tá pegando assim um sol total, e ela fica mais com pruína. Parece muito uma outra planta. Eu já tive a Francesco Baldi, eu tava com ela com sol, e eu quis ter ela assim. Eu vi na casa de uma pessoa e acabei adquirindo uma muda, porque eu achei que fosse outra planta diferente por causa do formato, o tamanho. Então, eu acabei adquirindo duas Francesco Baldi iguais. Essa aqui, ela está cultivada ao sol, vocês podem comparar aí, né? A anterior e essa aqui. A diferença, principalmente na coloração e também o formato das folhas. Aqui ela tem a folhinha mais gordinha, mais curtinha. Ela tem a cor mais alaranjada. Ela tem pruína também, continua pruína, mas ela perde aquele tom azulado, né? Que é o quando é cultivada aí mais a meia sombra. Eu, na verdade, eu não sei dizer qual eu acho mais bonito do Francesco, porque quando ela tá com aquelas folhas bem grandona também, aquele verde azulado, eu acho muito bonito, mas quando eu vejo assim também, eu acho muito bonito. Então, assim, quando eu tinha só essa daqui, ó, desse jeito aqui, ó, eu quis ter a outra, justamente porque eu achei muito bonita e achei que fosse uma outra planta. Mas se eu tivesse só a outra também, eu ia querer ter uma desse tipo, porque eu também acho bonita. E agora a penúltima aqui, a sétima, o rubro ticto. Gente, também é muito diferente. Esse também, na época eu não conhecia de suculenta, eu tinha esse, mas quando eu vi ele vermelho, eu acabei comprando. Eu comprei ele por causa dessa cor, achando que fosse uma planta diferente, porque na época eu não tinha informações e ninguém falava para mim que bastava eu cultivar o meu ao sol, que ele ficava vermelho, né? Então, por isso, eh, eu estou abordando esse tema aqui, porque já aconteceu comigo e talvez possa acontecer com vocês também, de comprar a planta que você já tem por achar que é uma outra espécie. E às vezes a gente paga até mais caro por achar que, por estar mais bonita, né? Achar que é uma espécie que vale mais. Então, é muito bom a gente conhecer a suculenta. Hoje eu já tenho bastante conhecimento, já sei, até pela cor da suculenta, eu sei qual que vai ficar vermelha ao sol e qual que não. Então, quando vocês verem suculentas verdes, pode ter certeza que a maioria delas vão ficar vermelha quando colocada ao sol. E agora vamos para a última posição aqui, a Graptoveria Deb. Gente, a primeira que eu adquiri foi assim,
Essa aqui até que não tá tão assim, é, é, tão cinza, né? Como a que eu adquiri no supermercado. E ao chegar em casa, colocar ela, adaptar ao sol, eu me surpreendi com a cor da Deb dessa cor aqui. As minhas também não está tão rosinha como estava antes, porque depende também do frio, né? Não é só sol, precisa de um frio, mas esta é a cor dela quando cultivada ao sol. É bem diferente daquela essa foto anterior que eu mostrei. Essa aqui, ó, também estava bem rosinha, mas acabou perdendo a cor também por falta do frio. Ela está cultivada também no local onde que o sombrite protege um pouco o sol depois do meio-dia. Então ela não está tão rosinha assim para poder vocês verem como que ela fica diferente. Mas vocês devem ter visto aí outros vídeos que eu postei, onde essa Deb era bem rosa mesmo. Ó, essa cor que vocês estão vendo aí por baixo da pruína é a cor dela. Então a pruína impede um pouco a gente ver a cor rosada dela. Mas essa aqui ela está com muita mancha assim, ó, por causa do leite que eu joguei. Então elas estão bem feinhas porque eu usei o leite como fungicida, né, por causa de fungo, que estava tendo fungo aqui. Então elas estão bem feinhas, mas quem me segue aí sabe que as minhas derbys já foram bem bonitas. Só que, né, suculenta tem dessas coisas, às vezes ela tá bonita, aí de repente acontece alguma coisa, e principalmente quando a gente precisa fazer um tratamento para poder combater fungos, né? Então ela acaba, a gente precisa deixar elas ficarem feias para poder ficar bonita depois. Então é por isso que as minhas debs estão assim toda manchada devido ao leite que eu estou usando para poder colocar nela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o joinha e até o próximo.